Nesse livro, a história de 3 homens se conecta e forma um tríptico. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat. Tô muito feliz de estar aqui hoje para falar de um livro que eu adoro e que eu fiz a releitura dele recentemente, então estou trazendo uma resenha fresquinha aqui pro canal, que é o livro Tríptico da Karin Slaughter. E ele foi relançado porque o exemplar anterior dele está esgotado, mas se você tiver ele em casa ou encontrar em algum lugar, é esse livro aqui, ó, é a mesma história. Aqui no Brasil o livro saiu então com tradução do Gustavo Mesquita, e nessa história nós teremos a vida de 3 homens que vai acabar se conectando de alguma forma. O livro começa nos apresentando o policial Michael Ormewood, que já é um veterano da polícia de Atlanta, e ele é chamado para investigar o assassinato de uma mulher que aconteceu dentro de um conjunto habitacional. Essa mulher trabalhava na rua, já era conhecida pelo grupo que controlava a questão da prostituição dentro da polícia de Atlanta, e quando ele chega lá, ele descobre que ela foi assassinada de uma forma muito cruel, que evidencia que a pessoa que fez isso tratou ela com uma violência muito mais pessoal do que se fosse algo cometido por um desconhecido. Essa primeira parte, ela tá muito voltada a nos mostrar quem é o Michael Ormewood, como é que ele trabalha dentro da polícia de Atlanta, quais são os pensamentos, qual é a sua vida pessoal. A gente vai conhecer um pouco mais dele. A gente percebe que o Michael, ele é uma pessoa que tem ali uma série de problemas, tanto na família, quanto no próprio trabalho. Ele já é uma daquelas pessoas que começa a desacreditar no que ele faz, trata tudo com um certo cinismo, e ele acha que o assassinato dessa mulher tem a ver com, talvez, o cafetão dela, com a área de prostituição, ou talvez com o consumo de drogas. Nesse momento, ele vai receber a visita de um outro personagem, que é o Will Trent, que é um agente do GBI, que é o Georgia Bureau of Investigation. O GBI é um órgão que ele está acima dos outros ali em Atlanta, e ele é responsável por enviar ajuda para os municípios, para as cidades, quando a polícia local se vê num beco sem saída. E acontece que alguma coisa lá no GBI apita sobre o caso dessa mulher, porque existe um detalhe no assassinato dela que conecta, ou é muito parecido com o caso de outras 3 meninas que foram assassinadas. E é por isso que o Will Trent, que é esse agente, é enviado para conversar com o Michael Ormewood. Depois disso, a gente vai passar para uma outra narrativa, que é a do John Shelby. O John Shelby é um homem que saiu da prisão recentemente, ele esteve preso por 20 anos por assassinato. Ele é um homem que ele foi preso aos 15 anos de idade, então ele viveu a vida inteira dentro da prisão. Ele não sabe se portar no mundo aqui fora, ele não consegue se conectar muito bem com todas as mudanças que aconteceram no mundo enquanto ele esteve preso. Ele é uma pessoa que vive com medo corrente, porque ele está em liberdade provisória, então ele ainda tem que prestar contas ao Estado da sua prisão. Ser um condenado que foi solto vem ali com uma série de cuidados que ele precisa tomar. Então você percebe que ele é um homem que tem medo de tudo, tem medo de falar, tem medo de se encontrar com as pessoas, porque ele sabe que qualquer coisa que ele fizer vai colocar ele de volta na prisão. A princípio, a história do John Shelby, ela traz pra gente, como leitor, um gosto muito amargo, porque o crime pelo qual ele foi condenado é terrível. E você não sente muita empatia por ele, né? Afinal, ele tá pagando pelo que ele fez. Mas esse é um livro que vai dar algumas voltas, tá? Aí nós passamos para a terceira fase, que é um trecho mais focado no Will Trent, que é esse agente do GBI. O Will Trent, ele vai ser, digamos, a cola que vai conectar toda essa história quando ele começar a investigar o caso da mulher assassinada, que tem conexão com o caso daquelas 3 meninas. E tudo vai se conectar e formar o tríptico, como eu comentei. O tríptico, gente, pra quem não lembra, ele é uma figura geralmente representada na arte, que são 3 partes. Quase sempre você vê na arte sacra, e elas representam uma imagem quando você abre, mas as imagens também podem ser avulsas, né? 3 imagens diferentes ou 3 imagens que se conectam. Existem vários trípticos, quase todos eles estão conectados com a arte sacra, mas é uma peça de arte muitíssimo interessante de observar. Esse livro foi publicado originalmente em 2006, ele é o primeiro livro da série Will Trent, é uma série já mundialmente famosa, e o personagem do Will, então, tem a sua primeira aparição aqui. Ele aparece de uma forma um pouco tímida, mas aos poucos ele vai crescendo na história, e o Will é um personagem cheio de camadas, e nesse livro aqui a gente tem só a primeira camada dele. Ele é um homem alto, esguio, caladão na dele, muito observador, que passou por coisas terríveis e abusos inimagináveis na infância. Então o Will, ele tem um senso de justiça muitíssimo apurado, porque ele sabe como é estar do outro lado, ele sabe como é estar do lado indefeso da história. Mas ao mesmo tempo, ele também entende as estruturas da lei e como essas estruturas devem ser usadas para proteger as pessoas. Então o Will meio que faz um casamento ali entre o passado dele e o que ele se torna, que é um agente do GBI. E aos pouquinhos ele vai conectando tudo e vai formando um quadro
quadro maior até chegar à solução. Esse livro aqui é maravilhoso, muitíssimo bem escrito. A Karen, ela é uma autora muito competente em diversas questões, mas uma das que eu mais gosto é como ela tem a capacidade de nos presentear com personagens extremamente complexos. Quem já leu outros livros dela sabe que quase nenhum dos personagens dela é 100% bom ou 100% mal. Todo mundo é cinzento, todo mundo tem áreas obscuras. E ela também é muito boa em te apresentar o ambiente sem ser muito cansativo, sem ser muito longo. Ela faz com que você consiga sentir essas pessoas dentro daqueles lugares. A primeira cena desse livro, que é a cena em que o Mike Wormald aparece, ele tá dentro do carro, ele tá escutando um jogo, e ao mesmo tempo que você consegue sentir ele dentro daquele carro, você também consegue perceber o quanto ele tá desgostoso de estar naquele dia, naquele momento, atendendo aquele chamado, porque tem o peso da vida dele, tem o peso da família que tá nas costas dele e tal. Então ela é muito habilidosa em construir esses personagens que você encontraria na sua vida, na rua, no trabalho. Eles são possíveis, eles são existentes. Eu acho isso muito legal. Outro detalhe que eu acho muito interessante nesse livro, e que é até corajoso da parte dela, é que ela não faz muito segredo sobre o assassino daquelas jovens, o assassino da mulher do conjunto de apartamentos. Na verdade, eu acho que é até bem tranquilo você levantar uma hipótese, levantar uma suspeita, mas a autora não faz muito segredo, porque aqui, pra mim, pelo menos na minha interpretação, a questão não é você adivinhar quem é o assassino da história. O interessante aqui é que o leitor entende a verdade e descobre a verdade antes dos personagens. Ou seja, a Karen, ela entrega pro leitor a resposta e a gente fica com essa resposta na mão, mas não pode fazer nada com ela. Enquanto isso, a gente observa os personagens, a gente observa o Will tentando descobrir a verdade e eles não conseguem, eles demoram e você já tá com aquela resposta na cabeça. E outra coisa que eu acho que é legal dela entregar a resposta pra gente, mais ou menos na metade do livro, é que você vai observando como é que a maldade de uma certa pessoa convive tranquilamente com a sua vida comum. Os monstros, a gente gosta de pintar os monstros como alguma coisa grotesca que nós seríamos capazes de identificá-los logo de início, assim que a gente batesse o olho nele. Mas aqui o que a gente percebe é que muitas vezes os monstros mais terríveis do nosso dia a dia podem estar inseridos em ambientes extremamente comuns e pacatos. No momento em que eu estou gravando para vocês esse vídeo, essa série já tem 12 volumes, 5 volumes. Os 5 primeiros foram publicados aqui no Brasil pela editora Record, você encontra todos eles. Depois houve uma pausa de 2 volumes que ninguém publicou, não sei porquê, não sei o motivo. E os posteriores foram todos publicados pela HarperCollins. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, a lista completinha da série para vocês, para que não tenha nenhuma dúvida se vocês quiserem olhar todos os livros. Mas eu digo assim, ó, realmente é uma série que vale muito a pena, muitíssimo bem escrita, muito bem elaborada. Cada livro vai se tornando melhor que o anterior. Então assim, ó, indico de olhos fechados, tanto é que essa aqui foi a 4ª vez que eu reli a história e me senti totalmente conectada de novo, entrei na história, mesmo sabendo da verdade, a autora conseguiu me levar até o final extremamente curiosa. É a magia da boa escrita, né? A boa escrita, ela nunca se esgota, não importa quantas vezes a gente releia. Como eu falei, os links estão aqui embaixo, curtam o vídeo, deixem um comentário, um hype se for possível. Muito obrigada por me assistirem e a gente se vê no próximo vídeo.